Bom, tentando entender um pouquinho do que tá da parábola do filho pródigo, né, que é uma história muito conhecida. Em Lucas 15:23 ali tá dito que o que foi oferecido pelo pai, né, do pai desse filho que se desviou, foi um bezerro cevado, né, o termo do bezerro cevado, né. O termo cevado ele indica um jovem, uma criança que foi cuidadosamente alimentada, né, preparado para uma ocasião especial, incluindo nascimento e casamento, né. Nessa ideia do retorno de alguém que estava ausente também, né? Retorno de alguém que partiu uma viagem, enfim. Mas principalmente ele era ah, um oferecido, né? Ele era ah, morto, no caso, por oferecido, né? Em ocasiões de nascimento ou casamento, principalmente, tá? É claro que aplicado aqui para um boi, né, para um bezerro, quem é o bezerro? O bezerro é a cria do boi, aquele que rumina o alimento, por isso que é permitido pela lei, né? E ruminar o alimento significa meditar a palavra que recebe. Ele não aceita e nem rejeita de imediato, né? Sem antes meditar, reciclar, né? Revolver o que recebeu de alimento, e a gente está falando de alimento espiritual, ou seja, as palavras, né? E é justamente por isso que esse comportamento é positivo pela lei, né? Porque depois de examinar e de reter, né, o que é bom é que o alimento segue o seu caminho dentro do animal, né? Então, o ruminante é isso. Ele não, ele analisa bem o que ele ouviu antes de despachar o juízo já, né? Ou aceitando sem analisar, ou rejeitando sem analisar, como é o que acontece infelizmente com a maioria das pessoas, né? Então, o bezerro cevado, partindo que o termo cevado significa isso, né? A gente pode aplicar ao bezerro que, então, jovem, né? Uma cria de boi jovem, que é cuidadosamente alimentada, né? Só pode ser com o pão da vida, claro, e preparado. A ideia da preparação para uma ocasião especial é a mesma do véu. Véu, né? O véu, badal em hebraico, né? Também tem essa conotação, tá? E eu tenho um material também sobre isso que eu vou trazer nos próximos áudios. E essa ocasião especial geralmente era ou o nascimento, que a gente tem aguardado a manifestação dos filhos do Altíssimo, né? A ardente expectativa da criatura sobre a manifestação dos filhos do Altíssimo, né? Que é o que a gente pode entender pelo nascimento do filho varão do Messias, certo? Ou o próprio casamento, que seria as bodas nossas, enquanto condição de noiva, com o nosso noivo, o Messias, né? A relação noivo e noivo, isso está muito presente no Nissuim, que é o casamento hebreu, que eu também ah, vou trazer em breve essa ideia, esse espírito, né? Do porquê que a tradição do casamento hebraico ela aponta com muita nitidez, né? É uma sombra muito nítida com o que deve acontecer na verdade nós já estamos às portas disso, né? Deve acontecer muito em breve nesse fechamento dos 6 dias de trabalho e véspera do sábado, né? E as bodas, geralmente festa de 7 dias, né? Elas podem rebater para os 7 anos aí do tempo da angústia de Jacó, que seria a tribulação, né? Então, tanto o nascimento quanto o casamento, eles podem apontar para esse nosso tempo, tá? Então, é o tempo que seria oferecido o bezerro cevado, né? Porque esse novilho, ele foi oferecido pelo pai no retorno do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que se desviou da presença do pai e acabou se perdendo em meio a meretrizes, né? E acabou, inclusive, no chiqueiro querendo comer comida de porcos, né? E achou melhor voltar para o pai, nem que fosse perdendo a condição de filho, mas como um empregado qualquer,
que mesmo assim seria muito melhor do que a situação que ele estava, né? Junto aos porcos, lá comendo comida de porcos e, e em meio a se recuperando da devassidão que ele estava lá em meio às meretrizes, né? A figura da meretriz e a figura do porco, de comer comida de porcos, isso tem explicações espirituais também, tá? Em breve eu gostaria de, trazendo os assuntos, eu acho que eu vou conseguir esclarecer o porquê, o que eu entendo dessas figuras, tá? Então a gente tem um cenário no fim que aponta para isso, né? Porque o pai tem, dentre os seus filhos, né, aquele que estão com ele, né? Aqueles que estão com ele. Mas eu imagino que a imensa maioria de seus filhos ainda está desviados, né? Ainda estão desviados, né? Em meio a meretrizes, né? Perdendo tempo com meretrizes e comendo comida de porcos hoje, né? E o pai está apenas esperando a ocasião que eles caiam em si e resolvam voltar, né? Na ocasião de sua volta, é aí que o bezerro cevado será oferecido, né? E o bezerro cevado, considerando o bezerro como aqueles que ruminam o alimento, né? Jovem, ou seja, criança, né? Quem não se fizer humilde como uma criança, de modo nenhum entra no reino, né? Que está sendo separado, alimentado e separado e preparado para uma ocasião especial, alimentado com um pão que desce do céu, o pão da vida, certo? Preparado para uma ocasião especial, como se estivessem sendo preparados para a hora certa, né? E essa hora certa, essa ocasião especial, geralmente é, né, em circunstância de nascimento e ou de casamento, né? Então, parece ser uma figura interessante do que a gente tem pela frente, tá? Porque a gente está vendo pessoas se dedicando a estudar essas coisas, tá? Isso sem nenhuma pretensão, né? A gente só fala do que a escritura está apontando, tá? A gente está vendo pessoas se dedicando a estudar essas coisas, ruminando o alimento, tá? Mas não ruminam há séculos. Começaram a ruminar agora, com ideias, com espíritos recentes dessa chuva que o Criador está mandando agora, que é a chuva serôdia, a tardia, certo? A atrasada, vamos dizer assim, né? Que vai acelerar o amadurecimento dos cereais, certo? Vai complementar o amadurecimento dos cereais para a colheita. Então essa chuva ela está caindo agora, portanto, né, o bezerro cevado ele é jovem, tem que ser jovem, mas cuidadosamente nutrido com o que cai de cima, o pão da vida, tá? E talvez esse bezerro, que eu entendo serem pessoas, né, estão sendo preparadas para essa ocasião especial que pode estar às portas, tá? E o curioso é que ela servirá de alimento, ela alimentará os que retornarão da devassidão, os filhos pródigos, né? Que até hoje, a gente pode dizer assim, né, ainda estão em meio à meretriz, tá? E ainda hoje comendo comidas de porcos, né? Inclusive do porco mestre, se é que a gente pode dizer assim, né? Que é bastante divulgado no mundo todo hoje, né? O suíno, né? De acordo com o hebraico e com o latim também. Então, é montado um cenário bastante coerente com a parábola do filho pródigo, porque as parábolas e todas as histórias que contadas pelo Messias, né, são profecias puras, né, e são realidades espirituais que devem ser estudadas com muita seriedade, porque elas são atemporais, né.
todas as histórias que ele contou, elas estão presentes até hoje. E estiveram nesses últimos 2000 anos. E já estavam, na verdade, antes mesmo dele ter vindo para o sacrifício, né? As realidades espirituais são eternas para frente e para trás, né? Então, considerando esse detalhe do bezerro cevado e a oferta, o que significa, né, propriamente o bezerro cevado, e a oferta dele por parte do pai, né, no tratamento dos dois filhos, né, um que estava junto com ele sempre, mas o bezerro cevado foi oferecido pela festa de ocasião do arrependimento e do regresso desse filho que estava desviado, né? Isso pode nos alentar muita coisa agora, espiritualmente falando, para esse tempo do fim, tá? E, e também pontuar que existe um grupo de pessoas, né? Eu entendo serem um grupo de pessoas que cumpririam o papel do bezerro cevado, né? Por esses detalhes aqui, e de que elas servirão de alimento às pessoas da festa, vamos dizer assim, né? Do filho pródigo, tá?